Denúncia, reportagens investigativas, só aqui, na OSI TV. OSI TV, de Itabuna para o mundo. Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Uma ótima tarde, noite, dia, madrugada, o momento que você estiver assistindo a esse bate-papo, mais um super bate-papo aqui na OSI TV, e desta feita com o Dr. Júlio Brito Filho, que é urologista, e a gente vai falar do Novembro Azul, vai falar do exame que tem um monte de homem que ainda resiste, né? Hoje soube que tem um que vai até para São Paulo, para outro estado, para tentar fazer por lá e não ver mais o médico na frente dele nunca mais. Doutor Júlio, seja bem-vindo, viu? Morrinho aqui para carimbar sua vinda aqui na OSI. Muito obrigado pela gentileza, doutor. Eu que agradeço o convite, é sempre importante a gente estar Sim. falando, tocando, né, de verdade nesse assunto. É muito importante para diminuir esse preconceito desse exame tão simples, tão rápido, que muitos depois falam assim, era só isso? Se eu soubesse, já tinha vindo antes. Já tinha vindo antes. Doutor, quanto tempo de experiência? Eu já sou formado há 20 anos. 20 anos. Me formei em Minas Gerais, Universidade Estadual de Minas Gerais, Montes Claros, em 1999. E depois fui para São Paulo fazer residência de cirurgia geral e depois mais residência de urologia. Estou aqui desde 2004. O senhor é itabunense? Sou itabunense. Itabunense. Minas Gerais foi a opção na época? Eu fui estudar em São Paulo. Certo. Fazer ensino fundamental, ensino médio hoje, ensino médio, né? Científico na minha época. Científico, exato. E depois eu acabei passando no vestibular em Minas, era um estadual, eu aproveitei e fui. É uma faculdade bem conceituada, de Montes Claros, então acabei ficando por lá. Montes Claros, terra boa. Eu fui fazer residência depois, voltei para São Paulo para fazer residência de cirurgia geral e de urologia. Sempre foi a sua vontade, quando o senhor começou a estudar medicina, eu vou ser urologista? Não. Na verdade, eu fui para São Paulo para fazer engenharia. Nossa! Meu pai é médico, né, como todo mundo sabe. Sim, meu pai tem fez 50 anos de formado, está aqui desde 1970. Sim. E eu gosto muito curioso de mexer nas coisas, de futucar, de tentar consertar as coisas em casa. Eu fui para São Paulo para fazer engenharia mecatrônica, que naquela época só tinha na Politécnica da USP. E lá eu sempre acompanhei meu pai aqui nas cirurgias. Meu pai era perito médico legal também, né? Ele aposentou, agora não é mais. Então eu sempre acompanhei ele muito no DPT, também na Polícia Técnica, onde a gente fazia as autópsias, né, que a gente fala. E quando chegou em São Paulo, senti um pouco de falta daquilo. Quando vinha para cá, frequentava mais, né, intensamente. Eu estava de férias, frequentava mais intensamente o hospital, nas cirurgias e nas autópsias. Aí mudei meu caminho e fui fazer medicina. Dentro da medicina, quando você entra no curso, vem à sua cabeça muitas outras experiências que você não conhecia, né? Então, como especialidade, eu pensei em fazer neurocirurgia primeiro, depois gostei muito de cirurgia plástica, ortopedia, mas eu sabia que era área cirúrgica, eu sempre gostei de área cirúrgica. Quando terminou a faculdade, eu entrei na residência de cirurgia geral. Já não pensava mais em neuro, pensava alguma coisa dentro da área de cirurgia grande, né? De grande porte. E dentro da residência de urologia, dentro da residência de cirurgia geral, eu tive convite para continuar na cirurgia geral, para fazer cirurgia vascular, cirurgia plástica, mas aí eu já tinha escolhido que minha área seria urologia. Entendi. Aí fui escolher urologia mesmo assim, depois que entrei na cirurgia geral. Mas em algum momento o senhor, poderia ter feito outra especialização? Poderia ter feito outra área, né? Nem medicina. Mas chegou a pensar, depois de entrar na urologia, o senhor imaginou que poderia ter sido outra coisa? Ou se apaixonou pela urologia? A urologia é uma especialidade muito interessante, porque ela tem consulta. Sim. Ela é bem completa, ela tem consulta, ela tem procedimentos, ela tem cirurgia que praticamente abrange todo o abdômen, né? A gente opera rim, a gente opera suprarrenal,
A gente pode usar pedaço de estômago, pedaço de intestino, vai testículo, pode usar veia safena para colocar em algumas partes do pênis para poder corrigir doença de Peyronie. Então a gente pode usar o estômago para corrigir bexiga. Então a gente pode abrir tórax para poder precisar mexer na suprarrenal. Então é uma especialidade bem complexa, bem completa, de forma que quando você entra na urologia é difícil você pensar em alguma outra coisa. A urologia é bem ampla, você pode escolher dentro da urologia vários segmentos diferentes. Você pode fazer só andrologia, que é a parte de reprodução. Você pode fazer só a parte de litíase, que é a parte de cálculo. Só a parte de câncer, que é a oncologia na próstata, testículo. Então você tem várias áreas. Você pode fazer só exame, por exemplo, você pode fazer urodinâmica, você pode fazer fluxometria, ultrassom. Então tem várias áreas dentro da urologia que você pode escolher e você pode se dar bem fazendo só determinada área. Aqui em Itabuna ainda é um lugar relativamente pequeno, não comporta isso, mas nos grandes centros você pode fazer uma pequena área específica ou você pode fazer a urologia geral, que é o que a gente faz aqui. O senhor atende toda essa demanda? Tudo. Toda essa demanda. Toda essa demanda. Aqui em Itabuna, todos os urologistas são urologistas gerais. Entendi. Temos muitos? São 7 aqui. Qual que é o seu nome, o nome do seu pai, Dr. Fernando Cruz? João Otávio. Gabriel. Wilson. O Gabriel, o Valdino até citou hoje para trazer aqui para bater um papo. Isso. Né? Gostou muito quando soube. Valdino é um parceiro nosso aqui da casa, da Ótica Diniz. E ele, poxa, que papo bom, hein? Vou assistir. Gabriel, tem Wilson, tem Bruno, nós somos 7. Tem uma turma boa. Tem uma turma boa. Somos 7, ou seja, Itabuna, uma cidade com mais de 220 mil habitantes. Além disso, toda a nossa região, certamente o senhor recebe pacientes da região inteira aqui, através das unidades pactuadas, e são apenas 7 urologistas. Mas, olha só... É muito ou é pouco? Eu acho que é o médio? suficiente. É o suficiente, porque assim, em Ilhéus você já tem mais 3 urologistas. Você, na época, quando a gente chegou, principalmente quando meu pai recebeu o título de primeiro urologista do interior da Bahia. Pioneiro aqui, né? Então, meu pai, João Otávio, tem um médico em Feira de Santana e tem outro em Conquista, né? Que eles chegaram mais ou menos na mesma época, na década de 70, 1970. Eles chegaram no interior da Bahia. Então, chegaram mais ou menos junto, né? Estou dando um exemplo do meu pai, mas todos eles chegaram aqui mais ou menos na mesma época. E você tinha essas principais cidades com urologista. Hoje, você já tem várias outras cidades menores com urologista. Gandu tem urologista. Parece que o Baitaba está vindo um urologista de fora. Valência tem urologista. Praticamente todas as cidades... Começa a abrir, o mercado. Isso aí. Então, antigamente, realmente, 7 para a região toda, que a região, 2004, quando eu cheguei aqui, 2004, Itabuna era responsável por 2 milhões de habitantes. Né? De També, També já era para Conquista, mas de També para baixo, e perto de Teixeira, né? Eunápolis, ali tudo era gente aqui. Pegando 2 cidades grandes ali, Tororó, Itapetinga. Até Santo Antônio de Jesus, né? Hoje não. Hoje Santo Antônio de Jesus tem urologista, Gandu tem urologista, Itapetinga tem... Então, o próprio Eunápolis, Teixeira tem urologista. Então, assim, hoje diminuiu mais esse número de habitantes que fica sob os cuidados de Itabuna, entendeu? Então, os 7 termina atendendo. Acho que né? sim. Como é que é na urologia? O Sistema Único de Saúde atende bem isso ou é o particular que termina contemplando, doutor? Infelizmente, o sistema de saúde não atende bem por uma série de motivos. Né? Dos 7 urologistas de Itabuna, salvo engano, só são 3 que trabalham pelo Sistema Único de Saúde. Olha aí. Né? Eu sou um deles, tem Dr. Bruno e Dr. Gabriel. Desculpa, Dr. Wilson. Dr. Gabriel atende no hospital de base, mas ele é vinculado ao hospital de base. Ele não é vinculado ao SUS diretamente, nem à prefeitura. Meu pai atende no SERPAT, onde é doenças sexualmente transmissíveis. Né? E não estou lembrando se tem algum outro. Então, sim, se você for olhar diretamente com urologia geral, tem Wilson e Bruno, que é na policlínica da policlínica municipal, que estão ligados à prefeitura, e eu sou ligado ao CEPROM, que é o Centro de Prevenção e Oncologia, que também é da prefeitura. O estado aqui tem uma policlínica muito boa, muito bem estruturada, um local muito agradável de trabalhar, mas aí tem outros problemas. Então, assim, problema de contratação, problema de pagamentos, problemas de cirurgia, problemas de estrutura para poder fazer os procedimentos. Então, tudo isso pesa.
Como eu falei, a urologia é completa, mas ela é complexa também, né? Sim. Então, nós temos vários procedimentos. Os pacientes são pacientes a maioria dos pacientes são idosos, requer um cuidado, uma atenção muito redobrada. E se você não tiver um conjunto de fatores, de ações, para que você consiga dar assistência a esse paciente, se torna inviável. Qual a média de valor de uma consulta hoje na urologia? O cara não tem... Consulta. Sistema único não atende. Não atende. Consulta... E de repente ele não consegue. Ele está com pressa, ele precisa pagar. Qual a média? 250, 300 reais? Não, no consultório particular é 300 reais. 300 mas ele reais. tem várias clínicas populares, Rodomédica, A 28 de julho, sim. MedCenter, né? Aham. Todas as Clinsul, todas as clínicas populares aqui em Itabuna, a faixa é em torno de 150, Sim. 170 reais. Uhum. E atende pelo SUS, né? São 3 urologistas atendendo pelo SUS. Então, é claro que aí talvez esses 3 só não dê conta de todo mundo. Então, existe uma demanda reprimida. Tá. Com certeza, pelo SUS existe uma demanda reprimida. Entendi. A gente vai entrar daqui a pouco na questão Novembro Azul, que é o grande objetivo do nosso bate-papo, além de conhecer, apresentar o senhor melhor ainda, que todo mundo conhece como Dr. Júlio, filho do Dr. Júlio, mas a pessoa do Dr. Júlio, como é que é no dia a dia? Casado, filho? Não, sou casado, tenho 2 filhas. Médicas ou são jovens Não, ainda? são adolescentes. Ah, são adolescentes. 15 e 16 anos. Mas certamente o caminho... Já estão avisando, querem fazer medicina. Minha esposa é médica, dermatologista. Olha aí. Né? Ana Paula Brito. Um abraço para a doutora. Que bom, rapaz. É uma atendente. Minha filha esteve aqui no estúdio e ela disse: meu pai, entrei no estúdio lá, dá uma coisa assim boa, a gente já se sente no mercado. Aí a Lavínia falou: olha, tá com o pezinho aqui na nossa profissão. Mas ela tem o desejo de fazer medicina, né? Então, fica na opção. Vê aí o que é que você quer, o que é que vai te fazer feliz, né? Ou se não, pensa no que vai lhe deixar confortavelmente financeira. Porque o jornalismo não deixa. Tem esse problema. Tem esse problema. Dentro da medicina tem várias áreas com esse mesmo problema. Né, mas doutor? é uma coisa interessante porque você tem várias áreas de abrangência. Você pode fazer várias coisas. Com certeza, se você fizer medicina, você vai achar uma área que você goste. Sim. O problema todo é que a gente estava conversando sobre remuneração. Uhum. Então, você precisa ser bem remunerado pelo que você faz. A pior coisa é você se esforçar, trabalhar muito, se desgastar, estresse da vida, né? E você não ter seu retorno financeiro. Então, isso é desestimulante. Então, se você faz uma área dentro da medicina que você não tem esse retorno financeiro, você vai passar a não gostar. Por mais que você gostasse muito, vai chegar uma hora que você fala: eu não gosto mais disso porque me estressa, porque me cansa, né? E eu não tenho esse retorno financeiro. Então, o retorno financeiro não é tudo, mas é extremamente importante. Não é o paraíso que todo mundo pensa do lado de fora. A gente que está do lado de cá, olha, é médico, é rico. Não é assim, doutor? Não. Cada dia que passa, você vem perdendo esse retorno financeiro a cada ano, né? Os valores de salários pagos pelo governo, pela parte pública, governo estadual, federal, municipal, eles estão parados aí há muitos anos sem ter reajuste. As consultas pelo SUS, vergonhosos, os preços que a cirurgia, que são pagos pela cirurgia ou por uma consulta é muito baixo, desanimadores. Os planos de saúde também, né? Os planos de saúde, cada ano que passa, também não tem condições de repor o valor das perdas o dinheiro, né, que acontece com o dinheiro, como a inflação e outros valores. Não acompanha de jeito nenhum. E, além disso, você tem uma quantidade de médicos formando cada vez maior. Quando eu fiz vestibular, só tinha 82 faculdades de medicina no Brasil e a média de alunos era 40 por cada faculdade. Aqui na Bahia tinha 2, cada um formava 100 ou 200 por ano. Hoje você tem uma quantidade de alunos formandos por ano que chega a aproximadamente 2, 3 mil alunos por ano. Nossa! 2 mil, 3 mil médicos por ano formados. Não tem mercado para isso? Não tem mercado para tudo isso. Vai chegar um ponto que vai complicar. Aí os planos de saúde, o governo, cada vez pagando menos. Os planos de saúde estão montando serviços próprios, né? Onde o paciente, você não vai poder mais escolher o médico que você quer. Você vai ter que ir naquele médico do plano. Né? E ele vai atender no prédio, no consultório do plano. Já é uma rotina. E ele vai receber. Pois é. E ele vai receber, né? Aqui tem um que funciona assim. Ele vai receber aquele valor fixo. Se ele quiser trabalhar, ele vai ter que atender X pessoas, naquele 10 minutos que ele tem para atender o paciente ali e pronto. Né? Então, isso a gente perde muito com isso. Você perde aquela conversa com o paciente. Muitas vezes você tem que dar uma notícia ruim, infelizmente, né?
Que o paciente está com câncer de próstata, né? Nós estamos no Novembro Azul. Como é que você fala com o paciente que tem câncer de próstata? 10 minutos. Senta aí, amigo. Você está com câncer, vai se cuidar e não é assim. Não é assim, de jeito nenhum. Não pode ser assim. Não pode ser deve, assim. Né? Nossa, o senhor está trazendo uma realidade que muita gente tem conhecimento não. Eu sei. Muita gente não tem. E coragem. Muito obrigado pela coragem de explanar, de expor uma área tão peculiar. Porque não é só na profissão da medicina. O jornalismo está assim, o direito, o pessoal está reclamando, a contabilidade está reclamando. Acho que toda a área está sufocando. Eu acho que começou com os professores, né? Os professores há muitos anos. Minha mãe é professora, aposentada. Minha mãe e minha sogra são professoras aposentadas, mas elas sempre reclamavam disso. E com toda razão. O salário do professor é próximo do salário mínimo. E, na verdade, não acompanha? Deveria ser o profissional mais valorizado. Porque todos nós somos o que somos graças ao professor. Claro. Graças aos professores. Então, deveria ser a classe mais privilegiada, mais vamos dizer, recompensada, vamos dizer assim, né? Concordo. Com o salário. Mas Concordo. aqui no Brasil não é. É lamentável. Eu entrevistei um delegado da contabilidade, ele, Osiel, vamos provocar uma entrevista lá, porque eu estou preocupado. O mercado está oferecendo muitos novos profissionais, mas não está conseguindo qualificar esses profissionais. No direito, a mesma coisa. Está agora em tramitação a eleição da OAB em todo o Brasil, Itabuna também. E um dos temas debatidos é justamente esse, doutor, em relação à vinda de novos profissionais e prostituindo o mercado. Né? O que existe uma ética, existe uma tabela, existe toda uma regra certinha, mas não está tendo condição de controlar isso. Então, pelo que eu vejo, a medicina está indo para o mesmo caminho. Mesmo caminho. Né? Mesmo caminho. Depois que você forma na OAB, você tem que fazer a prova de título da OAB, não é isso? Na faculdade de medicina, depois que você forma, você pode trabalhar em várias áreas, certo? Mas você deve fazer uma residência para que você qualifique melhor. Depois da residência, você faz 1, 2 ou 3, você tem que fazer uma prova de título de especialista. Né? Então, para que você possa anunciar, eu sou urologista, eu tenho a prova de título de urologista. Eu fiz a prova de título e fui aprovado. Entendi. Então, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Urologia, certo? O que nós estamos vendo hoje? As pessoas formam e não tem vaga para todo mundo na residência. Então, eles vão trabalhar no posto de saúde, vão trabalhar em cidades menores, muita gente, muito médico recém-formado, assumindo uma responsabilidade muito grande de ir para pronto-socorros como daqui da Santa Casa, que são grandes, como o Hospital de Base, do Costa do Cacau, são hospitais maiores, são pronto-socorros que drenam pacientes graves, né? Indo trabalhar na UTI sem ter a qualificação adequada para isso. A gente fica muito preocupado. Quando a gente chega no pronto-socorro, a gente vê um recém-formado no plantão. Sim. Não é uma coisa que é agradável, não. E não é o ideal, né? De jeito não nenhum. Tem bagagem para isso. É o contrário. Os médicos mais experientes, os mais velhos, é que deveriam ficar no pronto-socorro, porque eles já têm experiência para aquilo. Concordo plenamente. Olha, o assunto que o senhor traz aqui, a gente iria debater aqui. O dia todo. Até lá na frente, porque muita coisa interessante aí para o público que está assistindo a gente. Mas vamos falar do Novembro Azul, né, doutor? Esse mês que intensifica aí esse combate e tenta a todo ano, e acredito que funciona. Eu só acredito que vem funcionando esse incentivo a cada ano no Novembro Azul, doutor? Claro. Para que o homem faça 6 anos? Claro. Vamos colocar assim, que tem vários objetivos dentro da campanha do Novembro Azul. Exato. Um dos objetivos é descobrir o câncer mais cedo. Mas esse talvez não seja o objetivo principal. Quando a gente conversa, todo mundo acha, não, mas é para saber se tem câncer ou se não tem câncer. É verdade. Tá. Mas hoje, o objetivo... Nós não podemos ficar só no Novembro Azul, só em um mês. Nós temos outros 11 meses. Então, o que eu acho que é mais importante nessa campanha do Novembro Azul é que a gente divulgue a importância do câncer da próstata, divulgue como é importante descobrir cedo, né? E que é um exame simples, é um exame que é muito rápido, o incômodo é mínimo, que você tem os outros 11 meses para poder fazer seu exame. Então, a grande importância é diminuir o preconceito. Eu acho que o mais importante do Novembro Azul é quebrar esse paradigma, é mudar esse preconceito para que as pessoas procurem o médico, não só em novembro, mas o ano todo. Sim. O exame hoje é a partir de 40 anos ou
a idade que todo mundo bate na tecla, 45. Eu fiz o meu exame cedo, porque a gente perdeu um membro da família, ele teve câncer no reto e leigamente a gente ficou preocupado. Não que iria contaminar, passar, alguma coisa assim, mas eu fiquei preocupado. Se tivesse a doença também, né? Eu fiquei preocupado e fui fazer o exame. Vou te fazer uma pergunta, Zé. Dr. Afonso Malta foi o médico, né? Perfeito. Vou te fazer uma pergunta. Mudou alguma coisa na sua masculinidade por você ter começado a fazer o exame com 40 anos ao invés de 45? De forma alguma. É isso que eu acho que é importante. Não muda. Eu acho que é importante isso. Hoje nós estamos nessa polêmica, vamos dizer assim, de forma geral no mundo, inteiro. Sim. Que essa campanha de Novembro Azul é uma campanha mundial, certo? Aqui no Brasil ela é encabeçada, né, pela Sociedade Brasileira de Urologia, mas ela é no mundo todo. E existe uma linha de raciocínio que é uma linha assim, a maioria das pessoas que vão ter câncer de próstata, esse câncer começa mais ou menos em 50 anos. Mais ou menos. Tá. A maioria. Mas é no mundo todo. Se a gente for levar em consideração o Brasil, a gente fala 45 anos para quem tem a história familiar na família de câncer de próstata e 50 anos para quem não tem. Na Bahia é uma outra realidade, principalmente a nossa região aqui, litorânea, nós tivemos muitos escravos aqui. Então todos nós somos afrodescendentes. Nós temos no nosso genes de afrodescendente de escravo. Isso não é demérito para ninguém. Todos nós aqui, por mais branquinho que seja, afrodescendente, certo? Tem a genética afrodescendente. Então, essa genética, o câncer de próstata acontece mais precoce e de forma mais agressiva. Então, se você falar aqui na Bahia, nossa recomendação, comece entre 40 e 45 anos. Se você tem alguém na família que tem câncer de próstata, comece com 40 anos. Se você não tem ninguém, tudo bem, pode começar com 45. Mas se vai mudar alguma coisa na sua masculinidade, você começar a fazer o exame com 40, não vai mudar nada. Não, de forma eu comecei o meu com 40 anos. Eu estou com 45, comecei a fazer com 40 anos. Eu tive um professor, meu pai é urologista, todos sabem. Eu tenho uma história de câncer na família, tanto por parte de meu pai como por parte de minha mãe. Eu não vejo nenhum problema nisso de começar a fazer o exame com 40 anos. Meu professor, ele era Marrocos, eu esqueci o país aqui, mas ele era de Marrocos. Sim. Ele veio para o Brasil muito cedo, com 2 anos. E ele foi para São Paulo. E ele, hoje é público isso, eu posso falar porque é público, ele faleceu aos 56 anos. Ele descobriu que ele tinha câncer de próstata porque ele fez um PSA aos 45 anos. 45, em São Paulo se começa com 45. Quando ele fez o PSA, o normal é 2,5. O PSA é aquele exame de sangue, né, da próstata. Exato. Ele fez com 45 e o PSA dele já era 30, onde o normal é 2,5. Nossa. Ou seja, quando ele foi fazer biópsia e tudo, fazer o exame seguinte, já viu que a próstata dele já era um câncer que já não era mais curável. Né? Ele conseguiu ficar vivo durante 10 anos. Então, por quê? Por que vamos começar com 40? Você, um de nós que está ouvindo aí, um de vocês que estão ouvindo, um de nós aqui, né, pode ter o câncer a partir dos 40 anos. Por que você vai esperar 5 anos? Né? E muita gente sabe que vai ser um ano a mais, um ano a menos, vai 6, 7 tal. Para começar a fazer o exame. Exato. Vai mudar a sua masculinidade? Não vai. Não vai deixar de ser homem por causa disso. Não, tem que fazer. Esse amigo seu que vai para São Paulo, eu acho que ele está com medo, cara. Ele está com medo de gostar, de se apaixonar pelo médico aí. Eita, nós. Uma curiosidade em relação a essa questão da raça, né? Por que a pessoa de pele negra ela tem mais chances do câncer? A gente divulga isso o tempo todo, mas não há uma explicação do porquê disso. É genético, veja bem. É genético. Por outro lado, a pessoa que é mais negra tem a pele mais morena, mais escura, tem uma chance menor de ter câncer de pele. Tá. Certo? Tá. O japonês tem mais chance de ter câncer de estômago. Entendeu? Pela alimentação dele? Então, até então, sim, nós consideramos que é alimentação, certo? Mas a gente não tem certeza absoluta por que o câncer de próstata acomete mais os negros do que os brancos. Isso não dá para saber. Mas asiático também, o nível não é tão alto, é menor. Né? Então, vamos dizer assim, que o pessoal europeu, né, anglo-saxônico, vamos dizer assim, eles... caucasianos, eles têm um risco intermediário. O menor risco é o asiático e o maior risco é o negro. Entendi. O que é que quem está assistindo a gente agora, homens acima de 40,
E de repente eles estão, Zé, pergunta aí o que é que pode aparecer em mim, quem está assistindo, que eu posso desconfiar e tenho que realmente ir para o médico. Esse que é o grande problema. Existe sintoma, doutor? Nada. Ou é caladinho? Caladinho, cara. Traiçoeiro. Traiçoeiro. Igual o diabetes. Semelhante, vamos dizer assim, né? É até pouco pior, porque o diabetes, né? você dá alguns sinais, você, né, tem alguns... E além disso, você já está acostumado a fazer exame de diabetes desde cedo, né? Faz exame de açúcar aí, olha, vou o dedinho e tal. Sempre tem. Sempre tem. E não é, teoricamente, não tem preconceito para fazer exame de diabetes. Não tem. Né? Então, o exame da próstata tem. Então, por isso que é mais prejudicial, mais perigoso ainda. O câncer de próstata não dá sintoma nenhum. Nenhum. Nossa. Eu vou tentar explicar aqui com a mão para a gente entender. Certo. A próstata é um órgão, uma glândula, que ela envolve o canal do xixi. Ela envolve. Então, o canal, a urina sai da bexiga, passa pela uretra e sai, né, pelo pênis. Então, quando ela está passando na uretra, a próstata envolve essa uretra, logo na saída da bexiga. Quando a próstata cresce pelo crescimento benigno, não é câncer, a próstata pode apertar esse canal e causar dificuldade para urinar. Tá. Aí então o paciente pode acordar várias vezes à noite para fazer xixi, pode ter alguma dificuldade, se o xixi não sai tão forte como saía antes. Ele pode fazer xixi assim, com muita frequência, né, cada 1 hora, cada 2 horas. Ele sente que não esvazia tudo. Não aguentar segurar. Não aguentar segurar. Tem que correr. Isso, tem que correr logo para fazer xixi, pingar na cueca. Né? O xixi sai cortado, sai aos poucos. Então, esses sintomas são sintomas do crescimento benigno, porque a próstata cresceu e apertou o canal. Tá. O crescimento da próstata causa sintomas, mas ela não vira câncer. Você pode ter as duas doenças ao mesmo tempo. Você pode ter a próstata crescida e você pode ter o câncer na mesma próstata, mas uma não vira a outra. O câncer, ele acomete a parte mais externa da próstata. Por isso que não dá sintomas. Só que ele é devagar, ele é lento. Ele vai chegando perto da cápsula da próstata, do limite da próstata, e ele pode passar desse limite. Aí é onde a gente fala que ele avançou, ele deu raiz, né? Entre aspas. Sim. Ele passou para outros órgãos. Então, quando ele passa da cápsula, ele pode acometer outros órgãos. Pode acometer a bexiga e a uretra, que está ali perto, os linfonodos, que é a gordura que está em volta da próstata, o reto, e pode sair dessa aí e espalhar para os ossos, né? Que a gente chama metástase óssea. E aí vem um sofrimento muito grande. Então, quando o câncer de próstata acomete o canal do xixi, que ele aperta o canal, geralmente ele está na fase mais avançada. Então, esse que é o perigo. Então, o tratamento reduz? Ele impede do avanço da próstata? Vamos separar um pouco isso aqui. Então, tá. No crescimento benigno, existem medicamentos hoje que diminuem o crescimento da próstata. É murcha, até diminui de tamanho e facilita a saída do xixi. Entendi. E se não resolver, se não for um bom tratamento, se não estiver tendo uma resposta que a gente gostaria, a gente pode fazer uma cirurgia. Sim. Basicamente uma raspagem ou com corte para tirar o miolo da cirurgia para o xixi sair melhor. Quando tem câncer de próstata, não tem um tratamento eficaz para diminuir essa próstata, diminuir esse câncer. A gente, com o intuito de cura, eu penso que vai curar esse paciente. A gente deve fazer cirurgia ou radioterapia. Certo? Nossa. Agora, quando essa doença saiu do controle, ela não tem mais chance de cura, ela já está passando para os outros órgãos, para a bexiga, para o reto, para os ossos, a gente usa uma medicação para diminuir a velocidade de crescimento. Até para conter durante um tempo. Esse paciente fica 2, 3, 5 anos, de certa forma, bem. Mas a gente chama, ela vai escapar. Esse medicamento vai acostumar, o organismo vai acostumar com esse medicamento, entre aspas, na forma didática de falar. Sim. E aí ele vai se tornar hormônio resistente. Ou seja, esse hormônio que a gente usa para segurar não vai funcionar mais. Ele não é mais sensível, ele vai ser resistente. A doença vai ser resistente a esse tratamento. E a gente vai precisar usar a mão de um outro tratamento. E graças a Deus hoje existem vários tratamentos para a gente controlar a doença. Quando está fora, né? Quando ela saiu da próstata, quando ela já passou para os outros órgãos, existem vários controles, mas a gente não consegue curar mais. Hoje a gente não cura mais essa doença. Olha só, Nossa Senhora. Por isso a importância do exame. Justamente. Quanto mais cedo, melhor. Se você diagnosticar o câncer de próstata na fase inicial, ele tem 90 a 95% de chance de ficar curado. Olha aí. Por que esperar, né? Justamente. Por que esperar? Tem que fazer o exame. O senhor falou do diagnóstico, do toque, do PSA. A pergunta
gente que, por exemplo, faz o PSA e diz, não, meu médico disse que está dentro do controle e não há necessidade do toque. Qual a diferença? Realmente não há necessidade? Como é que funciona isso, doutor? O toque e o PSA. O PSA é um exame de sangue, Sim. que é uma proteína específica que é produzida na próstata, que quando tem alguma alteração na próstata, essa proteína vai para a corrente sanguínea e aumenta o nível no sangue, Tá. certo? Então, esse PSA ele é específico da próstata, ele não é específico de câncer. Sim. Então, ele pode aumentar porque a próstata cresceu, ele pode aumentar porque a próstata está com infecção, com a inflamação, ele pode aumentar porque tem câncer, porque você tomou uma pancada, né? Na próstata, né? Aquela queda cavaleiro, quando monta cavalo, bicicleta. Então, pode fazer com que esse PSA aumente temporariamente. Depois ele vai cair. Quando você faz o exame do PSA, você pode estar diante de um tumor que não produz PSA. É um tumor diferenciado. A grande maioria produz PSA. Sim. Mas existe uma quantidade pequena de câncer de... Desculpa, pequena não. Mais ou menos 20% de câncer de próstata de um tipo diferente que não produz PSA. Ou, por exemplo, esse câncer já é muito avançado, como eu comentei aqui, ele já é hormônio resistente, ele não produz mais PSA, porque ele está tão diferente, a próstata, o câncer mudou tanto a estrutura da célula da próstata que não produz mais PSA. Só o toque. Só o toque. E quando o caso é muito pequeno, que você faz o exame de toque, você pega um carocinho lá e aquele PSA está na faixa do normal. É porque ele não deu tempo dele aumentar ainda. Mas você já pode sentir um carocinho na próstata. Olha só. Então, vamos de forma genérica, de forma didática, vamos dizer assim, ó, a chance do PSA acertar é 70% a 75%. A chance do toque retal acertar também é 70% a 75%. Está nivelado. Quando a gente junta os dois exames, toque e PSA, essa chance aumenta para 95% de chance de acerto. Entendi. Né? Então, claro que se o paciente falar, doutor, não quero fazer o exame de toque, ninguém vai forçar, ninguém vai obrigar o paciente a fazer. Tudo bem, vamos fazer pelo menos o PSA. A gente tenta explicar para ele que é importante que faça os dois. Sim. Mas se ele falar, não quero, não aceito, não vamos brigar não, mas vá ao médico, pelo menos faça o PSA. Mas vá ao urologista, não é um clínico geral, não é um cirurgião geral, não é outro médico. Porque tem perguntas específicas que só o urologista sabe fazer. Não é verdade, não é fazer, é interpretar. Né? Então a gente tem uma interpretação diferente daquelas queixas que você... É comum eu perguntar, como é que você urina? Eu urino super bem. Acordo 5 vezes ali para vestir. É bem isso. É bem, será que acordar 5 vezes ali para vestir é bem? Né? Quando não, você vai esmiuçando... A diabetes também provoca. Claro, né? então tem isso importante. A insuficiência cardíaca, o coração cresce, ele para de bombear de forma adequada, né? Então ele bombeia devagar. Só que quando você deita, é mais fácil o sangue circular no organismo, no corpo, quando você está deitado. Então você produz mais urina à noite do que de dia. Então ele pode urinar mais à noite do que de dia e você é problema de coração. E na verdade tem nada a ver com próstata. Entendi. A diabetes descontrolada que você falou aí também faz o paciente urinar muito, porque ele tem muito açúcar na urina e aquele açúcar irrita a bexiga, então faz xixi toda hora. Ele acha que é comum, eu já fiz vários diagnósticos assim. O paciente chega no meu consultório, pô, eu tô com problema de próstata, eu vou examinar, para próstata não tem nada, deve ser diabetes. Eu peço os exames, vem diabetes. Diabetes. Muito comum isso. Eu tive eu não vou lembrar o nome agora do urologista, mas é verdade que quem tem diabetes, a grande do pênis, ela fica irritada, doutor, quando ela está atacada? Se o paciente... veja bem, o paciente que tem diabetes, que ele está bem controlado, bem compensado, ele vai ter a vida dele normal igual que outra pessoa. Não vai ter sintomas de urina, não vai ter nem inflamação, nada, tudo normal. Agora, se esse paciente tem um diabetes descontrolado, ele tem mais chance de ter essa inflamação. Entendi. Porque a urina, acabei de falar aqui que tem muito açúcar na urina. Que irrita. Que irrita o pele. Então, aquela pele do pênis, da glândula, é muito sensível. Então, se ele tem muito açúcar ali, ele fica com aquela pele mais inflamada. Vai ter fungos com mais facilidade, vai ter infecção por bactéria, começa a inflamar, começa a apertar. Aí aparece uma fimose, que ele falou, pô, eu não tinha fimose, não é coisa de criança, mas aí é uma fimose secundária, né? Pode ser por conta do diabetes. Olha só, rapaz. Fecha de novo. Fecha não. O doutor é urologista, então essa área toda completa do homem, ele entende de tudo. Né? Então, nada melhor do que perguntar ao doutor Júlio Brito Filho, que está aqui gentilmente concedendo essa entrevista maravilhosa aqui no nosso podcast. O toque, PSA, o ideal os dois, né? Sempre fazer os dois para aumentar essas chances de acerto para 95%.
a idade entre 40, 45 e 50 faz, se tiver, porque quanto antes melhor descobrir se você tem um problema na próstata ou não. Perfeito. Né, doutor? A gente fazendo aqui um mini resumo do que ele já trouxe aqui na entrevista. E qual ponto, assim, doutor, o senhor gostaria de abordar que eu não tenha perguntado? Não, vou só... O toque... Ou me corrigir, por Não, favor. não está certo, perfeito. Tá. É só que faltou uma informação a mais. O Ah. toque e o PSA, eles são exames, vamos dizer assim, de rotina. A gente Sim. faz o exame e se esse exame, ou o PSA ou o toque, estiver alterado, certo? A gente Sim. vai analisar esses dados e vai indicar. Se tiver uma alteração, se tiver uma indicação, fazer uma biópsia. A biópsia da próstata é que vai dizer se vai confirmar é câncer ou não é câncer. Tá, certo? entendi. Então, os exames são exames de rotina, de screening que a gente chama, Tá. de triagem. Se está alterado ou Se não. está alterado ou não. Se tiver tudo normal, não precisa fazer biópsia. Se estiver alterado, precisa fazer biópsia. Alguns casos, a gente, ou como a gente estava discutindo aqui antes, na entrevista, a tecnologia está chegando. Está chegando Sim. alguns exames novos, Eu ia está chegando uma perguntar tecnologia sobre isso. nova e tal. Então, tem uma ressonância nuclear no meio aí. Tá. Uma ressonância específica da próstata. Alguns casos precisa fazer ressonância antes de fazer a biópsia. Para quê? Para saber se aquele tipo de tumor naquele paciente ele é importante ou ele é um câncer importante ou não. Ou ele é um câncer, vamos dizer assim, que está na fase inicial, pequenininho e que tem características de que não vai avançar. Então está chegando algumas coisas novas, mas eu acho que ele tem que olhar de forma geral. Isso é muito para o urologista tomar essa decisão. Sim. Entendeu? Então eu estou comentando aqui porque sempre só não tem uma ressonância, não tem um exame novo? Tem vários exames, mas alguns exames ainda não são acessíveis. Para nem ele, para o tudo isso para urologista. evitar o toque, né? Isso, é claro. Bobagem. Tudo mas isso para vai evitar correr o do toque. Aí eu brinco assim, eu falo assim, hoje tudo na vida, né? O pessoal falava que hoje tudo é 3D. Né? É bobagem, o exame do toque é com D só, pô. Não tem problema nenhum, não. Dentro desse contexto, é o que bem tem a brincadeira com o urologista. Brincadeira, muito. Graças É a o Deus. que Eu acho bem que tem. isso ajuda a tirar o preconceito. Eu gosto dos incentivos, principalmente desse mês, os cômicos. A galera criativa faz cada card bacana, cada charge legal para que incentive o cidadão a fazer o exame. Rapaz. Verdade. Eu gosto da criatividade. O brasileiro é impressionante. Uma pergunta importante que eu não posso deixar de lhe fazer. Até que ponto e a partir de quando prejudica o homem na sexualidade, doutor? Então, eu acho que o grande lance é esse, né? Eu acho que a grande preocupação do câncer de próstata, não do paciente só em si, mas nosso urologista também, dos cientistas, dos pesquisadores, todos visam, né, diminuir o que o tratamento do câncer de próstata pode acarretar na vida do homem, certo? Então, o câncer por si só, para ele prejudicar a ereção ou para ele prejudicar a parte sexual, vai demorar muito. Né? Então, ele teria que estar numa parte muito mais avançada, onde Bem ruinzinho, né? onde já esteja uma fase que não tem mais cura, aí ele vai prejudicar outros órgãos, ele vai prejudicar a sexualidade também. Né? E aí o paciente vai sentir muita dor nos ossos, ele não tem cabeça para pensar na parte sexual. Mas o grande problema do câncer de próstata, e aí entra todo esse preconceito, no meu ponto de vista, que é o mais importante, Sim. é que o tratamento para o câncer de próstata ficou, de uma certa forma, prejudicado, porque o paciente fala assim, se eu tratar ou se eu operar minha próstata, eu vou ficar impotente. Pensa Vou assim. ficar incontinente. E ele acha que qualquer tratamento, para qualquer problema de próstata, vai causar isso. Então ele não quer tratar nada. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Para o crescimento benigno, tem remédio e tem cirurgia que não afeta a ereção. Pode afetar a ejaculação, porque é a próstata que é responsável pela ejaculação. A ejaculação é eliminação do esperma. Né? Então é o gozo que a gente fala, porque é um dito popular, mas o gozo ele é dividido em duas partes, que a gente não consegue separar do paciente, mas uma na cabeça, que é o orgasmo, a sensação de prazer, ela é cerebral. Você tem aquela sensação de prazer quando você chega ao orgasmo, teoricamente, no fim da relação sexual. E a ejaculação, que é a eliminação do sêmen. Então, essas duas partes são separadas. Né? Então, quando você faz um tratamento, você continua tendo a sensação de orgasmo normal, mas você não ejacula. Porque é a próstata que é responsável pela ejaculação. É a mente que está... A mente sentiu prazer, teve orgasmo, mas não ejacula.
essa ejaculação no crescimento benigno, a próstata é aberta, então ela não consegue fazer uma câmara de pressão para expulsar o esperma. No câncer de próstata, o tratamento consiste na retirada inteira da próstata. Quando você tira toda a próstata, o nervo da ereção e o do controle da urina, ele está colado na próstata. A gente tenta, de todas as formas, preservar esse nervo. E muitas vezes a gente acha que preservou na cirurgia, fala, estou deixando o nervo aqui. Mas o fato de você empurrar ele para cá, descolar ele da próstata, pode causar uma lesão nele que você não vê na hora da cirurgia. Por isso que a gente pede para esperar. Fala, terminou a cirurgia, tudo bem, espera 3, 6 meses para ver como que aquilo vai reagir. E às vezes dura até 2 anos. E dentro desses 2 anos, o paciente pode voltar a ter uma ereção normal, um controle da urina normal, porque o nervo estava inteiro. Algum caso, quando a próstata, o câncer de próstata já cresceu e atingiu esse nervo, a gente não consegue descolar, esse nervo tem que ser retirado junto. Eu penso que é melhor o paciente ficar vivo com saúde e a gente vai correr atrás do prejuízo depois. Agora, todos os homens acham que vai fazer um tratamento para a próstata, vai ficar com problema de ereção. Isso não é verdade. Provoca uma recusa, né? Isso. E eu acho que a maior parte de tentar evitar esse tratamento precoce é por conta desse problema da ereção. O tratamento de ereção tem bons tratamentos. Então, o problema da ereção, você tem tratamento com medicação oral, você tem tratamento com injeção, você tem, na última hipótese, você pode colocar uma prótese, né? Uma prótese peniana. Tem tratamento bons, né? Agora, o controle do xixi é que é mais difícil. Mas isso acontece, o controle do xixi, a perda do controle da urina, ela acontece em cada 10, 15% dos pacientes somente. Entendeu? Então, assim, é pouco o paciente que vai ter problema definitivo com o controle da urina. E esse controle realmente é um pouco mais difícil de tratar isso depois. Sim. Mas o da ereção, não. O da ereção, talvez a gente não consiga fazer pelo SUS, vamos dizer assim. Esse implante de prótese aqui é mais difícil de conseguir fazer pelo SUS. Sim. Mas tem bons tratamentos. Seria em média de quanto, doutor? Bate Olha, logo a curiosidade. é isso, quem tá uma assistindo a prótese gente. hoje, uma prótese hoje boa, uma prótese maleável, uma prótese mais simples, né? Vamos dizer que ela deve estar na faixa de uns R$4.000 a prótese. 4.000. 4.000, mas a cirurgia ele deve gastar O uns cara 10 tá para mil. baixo e ela vai... a prótese vai deixar ele normal, como antes? Ele, quando Vamos estiver dizer, próximo à namorada, à esposa, perfeito, ele vai ter conseguir ereção. Ele vai conseguir ter uma relação sexual. A ereção nessa Sim. prótese maleável é uma ereção, vamos dizer que seja permanente. Entendi. Se você for colocar uma ereção de 0 a 10, onde 0 você não tem ereção nenhuma, Sim. e 10 é a ereção que você tem quando você tem 20, 25 anos, Sim. plena, Aham. vamos dizer que a prótese vai ficar você com 7, 8, entre 6 e 8. Entendi. Então, se você falar assim, eu tenho 0, posso ficar com 6, é melhor do que ficar com 0. É melhor do que nada. Né? Não é igual a ereção como ele tinha antes. Melhor do quando que era ficar com o novinho. bicho morto lá, né, doutor? Diz que uma brincadeira, né? Diz que o pênis é o melhor amigo do homem, né? Mas, E mesmo morto, ele espera o homem morrer para ser enterrado junto. pra né? ser enterrado junto. isso aí. Exatamente. Que os homens morrem de medo. Eu fiz e muita gente me perguntou quando eu fiz. E eu gravei, botei no Instagram, fiz a graça. É a vasectomia. Eu fiz vasectomia e fiquei preocupado, porque o doutor Bruno Vai que desliga o fio errado, doutor Bruno Feppel desligou um fio, aí eu não sei se tem outro. Aí ele demorou procurando esse outro caminho. Falei, doutor, o que é que tá acontecendo aí mesmo? Ele, ó, tem uma veia sua, sei lá o que foi que ele disse, que eu não tô encontrando, meu amigo. Dá mais um tranquilizante. Fiquei com medo, viu, doutor? Falei, ó, passou um filme na minha cabeça absurdo. Negócio de doido. Falei, Jesus Cristo, vou sair daqui pronto. Isso tem a mesma brincadeira de cortar o fio errado, né? Isso não existe isso. Assim, a gente faz a vasectomia ali no canal. A gente faz no canal, no cordão espermático. O cordão espermático passa o deferente. O deferente é um tubozinho que vai ligar o testículo, onde é produzido o espermatozoide, até a vesícula seminal, onde ele fica armazenado. Então você pega ele ali no cordão, né, perto do testículo, porque é mais fácil, ele é mais superficial você pegar ali. Você pega e corta ele, né? E cada testículo tem o seu deferente, então são 2 deferentes, certo? Um do lado direito e do lado esquerdo. Então você corta, dá um nó, dobra e bota para dentro de novo. A parte da ereção, ela passa do lado da próstata, é lá dentro do corpo. Tá longe. Tá longe, bem longe. Então, gente, pode fazer, viu?
Pelo amor de Deus. Não precisa ficar com medo, não. Não fica com medo, não. Ali tem o testículo. O testículo produz a testosterona, que é o hormônio masculino, que dá a vontade e tudo. Mas para você, numa vasectomia, que você vai cortar o deferente, você ocasionar uma lesão definitiva no testículo, é uma coisa raríssima, raríssima. Eu tenho 20 anos aqui e nunca vi isso acontecer. Ô, doutor, a vasectomia, ela tem a reversível, a irreversível. A minha é irreversível. Toda vasectomia, quando a gente faz... Ela pode voltar? A gente tem que cortar esse conceito. A vasectomia, ele é um método contraceptivo, né, que é para evitar a gravidez contraceptivo, que a gente fala definitivo. Definitivo. Se a pessoa vai fazer a vasectomia estando na dúvida, olha, não sei, eu queria fazer um reversível, melhor não fazer. Não fazer, claro. Não fazer. A cirurgia da vasectomia, qualquer uma delas, a gente pode, o médico urologista, ele está habilitado a fazer a reversão. É uma cirurgia para poder fazer uma reversão da vasectomia. Eu não quero, não. Só que é um método muito mais complexo, muito mais demorado. O fio que a gente usa, o fio para fazer a costura, para fazer religar aquilo ali, é um fio muito fino. A gente até mais fino, às vezes até mais fino do que usa no olho no oftalmologista lá. A gente tem que fazer com uma lupa muito especial ou com um microscópio para a gente poder fazer essa ligadura. Mas qualquer vasectomia pode ser reversível. O que a gente fala é, quanto mais tempo passa depois que você fez a vasectomia, quanto mais tempo, o resultado é pior, né? Mas a técnica cirúrgica é igual, não importa quanto tempo você fez. Entendi. Maravilha. Doutor, quero agradecer sua vinda aqui, viu? Bate-papo desse, com essa riqueza, é impressionante, vai enriquecer muito quem está assistindo a gente. Vamos soltar um corte hoje, né, Thiago? Vamos fazer um recorte aí, já jogar no ar, deixar uma expectativa bacana. Gratidão, sei que o tempo do médico não é brincadeira e o senhor disponibilizou. Gratidão, muito obrigado a Francisca, jornalista, que fez essa ponte aí. Seja bem-vindo sempre aqui. Eu agradeço, estou sempre à disposição, precisar. Às vezes o horário é difícil bater, mas a gente consegue uma brechinha. Não é? Ainda bem que conseguiu, porque tem 7 urologistas na cidade. Eu imagino que agora tem um monte de gente aí procurando o senhor. Um abraço, viu? Um abraço pro seu pai também. Acompanhei muito o doutor Júlio lá no DPT, enquanto eu fazia reportagem policial. Por muitos anos, o doutor Júlio Brito atendendo a turma lá. É isso aí. Um abraço para o senhor. Muito obrigado, obrigado a todos que estão ouvindo, né? E mais uma vez deixamos essa mensagem de que é muito difícil a gente falar assim, ó, a gente não tem tempo para cuidar da nossa saúde. A gente escuta isso todo dia, né? A gente fala assim, poxa, eu não tenho tempo. Mas se você ficar doente, você vai ter que encontrar tempo para cuidar da sua doença. Vai. E aí exige muito mais tempo, muito mais dedicação. Então é melhor você achar um espaçozinho para cuidar da sua saúde do que você ter que arrumar um espaço enorme para cuidar da doença. Olha aí. Se cuide. Senhoras e senhores, Dr. Júlio Brito Filho, urologista há 20 anos na nossa cidade e que tem um serviço prestado impecável. A gente teve a honra de bater o papo com ele, espero que você curta, interaja, faça perguntas que a gente caminha para ele. Um abraço para você do YouTube e aqui do Instagram e até a próxima. Denúncia, reportagens investigativas, só aqui, na OSI TV. OSI TV, de Itabuna para o mundo.